Muito bem-vindos. Eu sou Denise Schlickman. Sou especialista na área de financiamento de campanhas eleitorais, financiamento de partidos políticos, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Sou servidora da Justiça Eleitoral já há 34 anos, 30 deles dedicados a essa matéria. Doutora em Direito Eleitoral, participo desde 1994 dos grupos de normas no Tribunal Superior Eleitoral para a elaboração das minutas de resolução que regulamentam a matéria. E nós vamos falar sobre algo bastante controverso e sobre o qual os candidatos têm muitas dúvidas, que é a pré-campanha eleitoral. A primeira questão que surge quando pensamos em pré-campanha eleitoral é: o candidato já é efetivamente um candidato, pré-candidato? Ele já pode arrecadar, ele já pode gastar? O que ele pode fazer na pré-campanha eleitoral? E uma das primeiras dúvidas que surgem é se ele pode fazer impulsionamento de conteúdo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que sim, o pré-candidato pode impulsionar conteúdo, desde que os gastos sejam módicos, não haja um pedido explícito de votos e a divulgação também não seja feita em massa. Há uma série de dúvidas maiores sobre o que se pode contratar, como se pode gastar. Afinal de contas, nós já estamos em campanha eleitoral e aqui é muito importante registrar que a pré-campanha eleitoral é, como o próprio nome diz, a fase que antecede a campanha eleitoral. Então, nós não temos, neste momento, satisfeitos os requisitos da candidatura. E a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta esta matéria, a resolução 23.607 de 2019, que está sendo, neste momento, inclusive objeto de atualização, as eleições de 2024 contemplam a atualização desta resolução. Esta resolução é muito clara ao dizer que, para arrecadar recursos e realizar gastos eleitorais, candidatos precisam observar alguns requisitos. Que requisitos são esses? Solicitação de registro de candidatura, obtenção de um número de CNPJ. Para que um número de CNPJ? Será que o candidato se transforma em uma pessoa jurídica? Não. O número de CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Receita Federal do Brasil, é concedido ao candidato apenas para diferenciar as suas ações, as suas movimentações de recursos daquelas de pessoa física em relação à própria campanha eleitoral. De posse deste CNPJ, é imprescindível que o candidato abra uma conta bancária para realizar toda a movimentação financeira de campanha nesta conta. Vale dizer, na ocasião da prestação de contas, lá ao final da eleição, tudo o que o candidato alegar haver movimentado de recursos, ou mesmo uma eventual ausência de movimentação financeira de recursos, precisa ser compatível com aquela movimentação da conta bancária. Então, estes são requisitos normativos para iniciar a arrecadação de recursos. E quais são os requisitos normativos para realizar os gastos eleitorais? Praticamente os mesmos. A única diferença é que na arrecadação de recursos, além destes requisitos que acabei de mencionar, solicitação de registro de candidatura, obtenção de um número de CNPJ e abertura de uma conta bancária, é preciso também, na arrecadação de recursos, emitir recibos eleitorais para as doações estimáveis em dinheiro, ou seja, aquelas recebidas em bens e serviços, ou para as doações captadas pela internet. De onde nós podemos concluir que toda a arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais, ela pressupõe o cumprimento de requisitos. Então, estes requisitos, o cumprimento desses requisitos é que garante a legalidade da arrecadação de recursos, ainda que na pré-campanha eleitoral. Então, a pré-campanha eleitoral, se nós tivermos alguma dúvida sobre o que pode ou não pode fazer, o mais seguro é aguardar o cumprimento de todos esses requisitos. O impulsionamento de conteúdo, já vimos, o Tribunal Superior Eleitoral permite, desde que observados, os requisitos que acabamos de mencionar.
a ausência de pedido explícito de votos, a modicidade dos gastos e ainda a sua não divulgação em massa. A grande questão a respeito da possibilidade de impulsionar ou não conteúdo é justamente aferir o conceito de modicidade de gastos. Nós temos uma decisão paradigmática do Tribunal Superior Eleitoral que permite a realização dos gastos desde que módicos, mas ela não tem como estabelecer, não é possível objetivamente dizer o que é a modicidade de gastos, porque nós temos limites de gastos completamente diferenciados conforme a natureza das eleições, conforme a natureza do cargo em disputa. Então, na verdade, quando o candidato opta por fazer estes gastos, está no seu controle, ao seu talante, julgar o que seriam os gastos módicos. E aí vamos lembrar da decisão que cassou a senadora Selma Arruda, justamente por entender que houve um abuso na realização de gastos na pré-campanha eleitoral. Então, quando falamos em arrecadação de recursos e gastos em pré-campanha, nós estamos falando sempre de um terreno que não está suficientemente sedimentado para que nos traga absoluta segurança do que fazer. O que podemos efetivamente gastar ou não gastar. O que podemos arrecadar ou não arrecadar em pré-campanha eleitoral. É possível, por exemplo, receber recursos em doação na fase da pré-campanha eleitoral? É possível em uma única modalidade, à guisa de exceção legal. Que exceção é esta? O financiamento coletivo. O que é o financiamento coletivo? O crowdfunding, as vaquinhas virtuais. Então, desde as eleições de 2018, a reforma eleitoral de 2017 trouxe esta novidade, nós podemos arrecadar recursos pela via do financiamento coletivo de forma regulamentada pela lei das eleições. E esta mesma lei das eleições faculta a pré-candidatos, a partir já do dia 15 de maio, e não antes disso, realizar a arrecadação por intermédio de financiamento coletivo. Mas veja, nós temos algumas questões muito específicas aí que precisam ser consideradas sob pena de cometermos uma irregularidade que talvez não seja passível de solução em momento posterior. Que cuidados são estes? Primeiro cuidado é contratar uma instituição arrecadadora autorizada pela Justiça Eleitoral. Qualquer instituição arrecadadora de recursos pela via do financiamento coletivo que queira oferecer esses serviços a candidatos e partidos políticos precisa estar cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral. Então, contratar uma instituição arrecadadora qualquer pode gerar a ilegalidade na arrecadação desses recursos. Então, este é o primeiro cuidado. Um segundo cuidado, e muito importante, é que a mesma lei que autoriza a arrecadação de recursos pela via do financiamento coletivo neste período de pré-campanha eleitoral aos pré-candidatos a partir do dia 15 de maio, ela condiciona o recebimento efetivo desses recursos vindos da instituição arrecadadora e por ela arrecadados em benefício daquele candidato, a sua efetiva candidatura. Então, caso candidatos, que então seriam pré-candidatos, não virem a registrar-se como candidatos efetivos para aquela eleição, diz a lei das eleições que esses recursos não lhes serão destinados. E qual é o destino desses recursos? Bem, eles precisarão ser devolvidos aos doadores. Então, nós podemos concluir que os pré-candidatos que optarem por iniciar a arrecadação de recursos no dia 15 de maio, pela via do financiamento coletivo, precisam se preocupar em estabelecer mecanismos com a instituição arrecadadora para, eventualmente, devolver esses recursos aos doadores, caso efetivamente não venham a se candidatar. E isto pode ocorrer. Ainda sobre o financiamento coletivo, é muito importante observar que as normas eleitorais, elas trazem uma série de requisitos para que o financiamento coletivo possa efetivamente acontecer. Aqui,
eu vou registrar a preocupação principal, que talvez lhe dê o norte em relação à regularidade ou não da arrecadação de recursos por esta via. E a primeira e mais importante questão a ser considerada é que, quando o pré-candidato ou depois o candidato arrecada recursos pela via do financiamento coletivo, ele não está arrecadando recursos diferentes daqueles que ele pode captar diretamente. Ou seja, nós estamos diante da arrecadação de recursos de doações de pessoas físicas. Nós temos o Instituto da Doação. E com o Instituto da Doação, vem uma série de requisitos e regulamentos da legislação eleitoral que precisam ser observados. Desde a forma de recebimento regular desses recursos, esses recursos não podem ser recebidos de qualquer forma, há formas específicas e válidas de recebimento, dentre as quais destaco a questão da faixa de relevância, ou seja, doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10 só podem ocorrer diretamente entre doador e pré-candidato, entre doador e candidato, ou seja, sem intermediação, ou pela transferência eletrônica entre as contas bancárias ou por cheque cruzado nominal. E dois outros aspectos, brevemente, né, nesta nossa aula, que neste momento aborda apenas estas questões, ressaltar que, como doações, é fundamental observar as vedações de fonte, ou seja, de onde não se pode arrecadar, e também a questão dos recursos de origem não identificada. Porque receber recursos de fonte vedada ou de recursos de origem não identificada impõe a aplicação de sanções que são bastante severas. Então, é muito importante ter também esta preocupação diante de si, porque ela pode gerar infortúnios por ocasião da prestação de contas especificamente, né? Ainda tratando sobre a questão da doação, quem pode doar para uma campanha eleitoral? Ou melhor, quais são os recursos que podem financiar uma campanha eleitoral? É importante que na pré-campanha já se saiba disso, né? Os recursos que podem financiar uma pré-campanha eleitoral, em primeiro lugar, e hoje no Brasil, os mais importantes, são os recursos públicos. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado especificamente para financiar campanhas eleitorais, e os recursos do fundo partidário. Nós sabemos que a lei das eleições, ela não estabelece critérios sobre a distribuição destes recursos para financiar campanhas eleitorais para candidatas e candidatos, e sim apenas e tão somente para os partidos políticos. Então, há critérios legais rígidos que precisam ser observados, estão na lei das eleições, a respeito de como esses recursos devem chegar aos diretórios nacionais de partidos políticos. A partir dos diretórios nacionais dos partidos políticos, ou seja, a sua destinação a diretórios estaduais, a diretórios municipais, a candidatas, a candidatos, observa as decisões emanadas da cúpula da executiva nacional dos partidos políticos, mediante critérios que eles precisam antecipar ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas sobre esses critérios, vale dizer, a Justiça Eleitoral não tem gerência, salvo a observância do cumprimento de duas regras bastante importantes, cuja origem foram decisões judiciais. Que regras são estas? A obrigação que os partidos políticos têm de financiar campanhas femininas em, no mínimo, 30% dos recursos públicos recebidos e aplicados na campanha eleitoral, e a obrigação que eles têm de financiar candidaturas negras, proporcionalmente ao número de candidaturas negras existentes naquela campanha eleitoral, filiadas ao partido político. Então, este mínimo de 30% para o financiamento de candidaturas femininas diz respeito ao mínimo que é preciso haver também de respeito nas candidaturas, nas solicitações de registro de candidatura, às vagas de gênero. 30% de um gênero e 70%, então, de outro. No Brasil, os 30% atualmente são ocupados pelas mulheres, o que acabou por gerar esta regra de obrigatoriedade legal de aplicação desses recursos para que essas candidaturas sejam, de fato,
efetivas. Pois bem, financiamento de campanhas eleitorais pode ocorrer, então, com recursos públicos. E, na verdade, no Brasil, hoje, esses recursos públicos representam mais de 80% do financiamento das campanhas eleitorais. Além dos recursos públicos, nós podemos, resumidamente, sintetizar que as fontes de financiamento de uma campanha eleitoral são, basicamente, além deles, as doações de pessoas físicas e os recursos próprios. Em eleições municipais, é bastante comum o financiamento de campanhas eleitorais com recursos próprios de forma bastante substancial. As doações de pessoas físicas possuem regras específicas para que possam ser recebidas. Que regras são estas? Bem, não podem doar para campanhas eleitorais pessoas jurídicas de qualquer natureza, não podem financiar campanhas eleitorais recursos de origem estrangeira e nem permissionários de serviço público. E aí as formas de recebimento desses recursos, elas também são disciplinadas pela norma. Então, quem pode doar para campanhas eleitorais são estas pessoas. Além disso, é preciso destacar que as pessoas físicas não podem doar mais do que 10% dos rendimentos brutos que receberam no ano anterior ao da eleição, sob pena de receberem multa e, eventualmente, o candidato ou a candidata responderem, beneficiados por essas doações, por abuso de poder econômico. Claro, em ações específicas, quando houver relevo nessas doações, quando houver impacto típico ao processamento, efetivamente, de ações de abuso de poder econômico. Então, além da questão da arrecadação de recursos por estas fontes, nós podemos também incluir uma espécie de arrecadação de doações, porque a fonte é a mesma, doações de pessoas físicas, que é a realização de eventos, a comercialização de bens e de serviços. Mais comumente no Brasil, nós temos a realização de eventos, jantares de adesão, almoços de adesão, como tivemos recentemente, nas últimas eleições municipais, inclusive shows virtuais, né, em que os ingressos são efetivamente doações. Então, é possível arrecadar recursos nesta modalidade também, desde que se observem todas as regras estabelecidas na resolução de prestação de contas para que isso aconteça, dentre as quais comunicação prévia, formal à Justiça Eleitoral, sob pena de esses gastos serem tidos por irregulares. Quem pode realizar gastos eleitorais? Via de regra, na campanha eleitoral, os partidos políticos, na pré-campanha, que concentram os gastos de um pré-candidato. Por quê? Os partidos políticos, ao contrário dos candidatos, que têm surgimento e vida eleitoral determinados pelo período da campanha eleitoral, partidos políticos existem antes, durante e depois da campanha eleitoral. Então, eles têm um transcurso perene perante todas as instituições, inclusive a Justiça Eleitoral, e podem, sim, mediante, inclusive, os seus gastos com propaganda institucional, promover determinada candidatura. Mas há que se ter sempre um cuidado muito específico em relação à obrigação que partidos políticos têm de cumprir também as regras legais e normativas sobre a arrecadação de recursos e realização dos seus gastos. Muito importante, quais são as espécies de gastos eleitorais possíveis? São os gastos que estão relacionados na lei das eleições. E quando nós tratamos dos gastos relacionados na lei das eleições, é preciso pontuar alguns gastos tidos como críticos. Que gastos são estes, que podem ser entendidos como críticos? O primeiro deles é justamente aquele que foi objeto do início da nossa exposição na nossa aula, que é o impulsionamento de conteúdo. Por quê? Porque no impulsionamento de conteúdo, que hoje concentra a propaganda eleitoral de uma forma muito expressiva, porque a propaganda migrou de forma maciça para os meios digitais, no impulsionamento de conteúdo, as campanhas eleitorais, elas são coadjuvantes. É um mercado já estabelecido que não se amolda a especificidades de uma campanha eleitoral. O que se quer dizer com isso? Qualquer pessoa física que deseje
fazer um impulsionamento de conteúdo hoje em redes sociais, ela adquire créditos de impulsionamento e estes créditos vão sendo utilizados no decorrer da campanha de impulsionamento que ela pretende realizar. Com candidatos e partidos políticos funciona da mesma forma. Só que aí nós temos algumas questões que podem impactar na prestação de contas. Que questões são essas? A primeira e principal, os créditos contratados, pagos pelos pré-candidatos e também pelos candidatos, quando em campanha eleitoral, eles são efetivamente gastos eleitorais, mas até o momento em que efetivamente se concretiza a prestação do serviço. Se a prestação do serviço de impulsionamento não ocorrer de forma integral, os valores não gastos são devolvidos ao contratante, aos pré-candidatos, pré-candidatas, candidatas, candidatos durante a campanha eleitoral. Como eles são devolvidos a estas pessoas, eles devem ser entendidos como sobra de campanha, porque na prestação de contas de campanha eleitoral, nós só temos gastos efetivamente realizados. Então, é como se fosse um adiantamento que a candidata, a pré-candidata, faz, assim como também os candidatos, para as redes sociais, para ter aquele serviço de impulsionamento de conteúdo. E quando eles efetivamente acontecerem, estes serviços, aí sim nós teremos a prestação do serviço. Se estes recursos que quitaram o impulsionamento de conteúdo, eles foram de origem pública, fundo partidário, por exemplo, ele precisa ser recolhido ao partido político. Se ele foi pago com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele precisa ser recolhido ao Tesouro Nacional, a destinação é diferente. Se eles foram pagos com recursos privados, doações de pessoas físicas arrecadadas por quaisquer formas, né? Ou mesmo recursos próprios, eles serão sobras de campanha e também serão direcionados aos partidos políticos. O autofinanciamento. O autofinanciamento é a possibilidade que a própria candidatura tem de financiar a sua campanha eleitoral. Pois bem, quando tratamos de gastos eleitorais, ao falar sobre esses aspectos nas normas eleitorais, nós precisamos considerar que os gastos eleitorais de cada campanha eleitoral são limitados. Que limites são estes? São os limites impostos pela legislação eleitoral, pela lei das eleições. E eles são específicos para cada eleição. O Tribunal Superior Eleitoral calcula estes valores de acordo com os parâmetros da lei e divulga para que todos tenham conhecimento de quais são estes limites. Os limites de gastos de uma determinada campanha eleitoral, eles significam um montante geral que se pode gastar naquela campanha eleitoral. Mas quanto o próprio candidato pode gastar dos seus próprios recursos? Aí existe um limite diferente que nós chamamos autofinanciamento. Quanto se pode autofinanciar um candidato ou uma candidata? No máximo, 10% do limite de gastos global da sua campanha eleitoral. Das eleições municipais de 2024, as eleições majoritárias para prefeito, elas têm também candidatos a vice. Candidatos a vice não têm limites diferenciados do candidato titular. Então, vamos supor que o limite daquela campanha eleitoral, candidatura a prefeito do município X no Brasil, é de R$150 mil. O limite de gastos daquela campanha eleitoral, ele não é de R$150 mil para o prefeito, de R$150 mil para o candidato a vice. Não. O limite de R$150 mil, ele é para a campanha a prefeito, incluídos os gastos eventualmente realizados, não apenas pelo titular, mas também pelo vice. Então, se uma campanha eleitoral, no nosso exemplo, tem um limite de gastos global de R$150 mil, os recursos próprios, incluídos candidatos de titular e vice, não podem ser superiores a 10% dos R$150 mil, ou seja, R$15 mil. E é muito importante conter-se neste limite sob pena de produzir uma irregularidade bastante grave. Tá?
Há ainda, durante a campanha eleitoral, algumas obrigações que é preciso ressaltar, como, por exemplo, a obrigação que candidatas e candidatos têm de encaminhar em até 3 dias as informações, 72 horas, relativas às doações financeiras de campanha recebidas, que, na verdade, nada mais são do que toda a movimentação financeira de recursos arrecadada até aquele momento. Então, em até 72 horas, a Justiça Eleitoral precisa receber essas informações. E o marco para contar estas 72 horas é o recebimento de doações financeiras. Mas isso não significa que são apenas as doações financeiras que serão informadas. Não, muito pelo contrário. Toda a movimentação de recursos à vida até ali. Nós temos um momento também de prestação de contas parcial durante a campanha, efetivamente prestação de contas, que acontece para que a Justiça Eleitoral, acontece no mês de setembro, de 8 a 13 de setembro, 9 a 13 de setembro, para que a Justiça Eleitoral disponibilize esses valores, divulgue até o dia 15 de setembro. Então, a movimentação abrange até o dia 8 de setembro. A movimentação financeira à vida desde o início da campanha, de 9 a 13 de setembro, é informada a Justiça Eleitoral. E, por fim, em até 30 dias depois da eleição, acontece efetivamente a prestação de contas final à Justiça Eleitoral. Se houver segundo turno nas eleições, e nós sabemos que na eleição municipal isso só acontece nos municípios com mais de 200 mil eleitores, a prestação de contas de segundo turno acontece em até 20 dias depois da realização do segundo turno. O que nós temos, de fato, quando há a prestação de contas final, é o processamento dessas contas na Justiça Eleitoral para aferir se elas são regulares ou não. Então, todas as contas são submetidas a exame técnico. Este exame técnico é levado a conhecimento dos julgadores, da autoridade judicial. Nas eleições municipais, o juiz eleitoral, em relação aos diretórios municipais, aos candidatos a prefeito e vereador. Nos tribunais regionais eleitorais, examinam-se as contas dos diretórios estaduais e no Tribunal Superior Eleitoral, as contas, então, dos diretórios nacionais. Estas contas, em relação a candidatos eleitos, candidatas e candidatos eleitos, precisam estar julgadas até 3 dias antes da sua diplomação. E as contas podem ser julgadas sob 4 modalidades. Ou elas serão aprovadas, ou serão aprovadas com ressalvas, ou serão desaprovadas, ou serão julgadas não prestadas. Há um conjunto de sanções bastante extenso, complexo, em relação a contas desaprovadas e contas não prestadas, e também em relação a algumas ressalvas que podem ser apontadas em relação à prestação de contas. Por exemplo, nós podemos ter contas aprovadas com a ressalva, ou seja, a exceção não está correta, a aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$20. Esses recursos não são importantes, não impactam a prestação de contas de modo a desaprová-la, mas ainda assim geram a obrigação de recolher esses recursos ao Tesouro Nacional. Então, esta é uma sanção que vai ser aplicada também. No trato dos recursos de natureza pública, é preciso ter muita atenção com a obediência à finalidade de uso desses recursos e ao seu uso de forma correta e comprovação, sobre a qual não paire dúvida, porque os recursos públicos, caso não comprovados, ou caso comprovados, comprovada a sua utilização de forma irregular, geram a devolução dos recursos. Quando os juízes eleitorais julgam a prestação de contas nas zonas eleitorais, nós temos a possibilidade de recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Trata-se do recurso ordinário, caso haja discordância em relação ao julgamento daquelas contas, e o prazo para recorrer ele é de apenas 3 dias. Das decisões do Tribunal Regional Eleitoral, cabem recurso também, mas apenas o recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral, que está adstrito a questões específicas. As decisões do TSE
são tidas como irrecorríveis, já que, para se possibilitar o recurso ao Supremo Tribunal Federal, há que haver afronta direta à Constituição Federal.